Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Meus irmãos, estou muito feliz de poder novamente ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu sempre gosto de exaltar essa alegria que eu tenho em compartilhar a palavra de Deus, porque foi para isso que o Senhor me chamou. E eu não sei se os irmãos vão ter uma boa memória, mas da última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra aqui, eu preguei em cima do texto de João, foi no final do capítulo 2, até o versículo 15 do capítulo 3, que é o encontro do nosso Senhor Jesus com o fariseu Nicodemos. E ali nós abordamos o tema do novo nascimento. Só que eu disse naquele dia que eu só preguei aquela passagem porque eu fui direcionado expressamente pelo Espírito Santo, porque meu intuito era, na verdade, dar continuidade na exposição dos 10 mandamentos, que eu comecei no meu penúltimo sermão, que eu preguei em cima do primeiro mandamento. E eu fiz uma conexão entre o primeiro mandamento e a criação. Tanto que o nome daquele sermão no dia foi No Princípio, o Princípio dos Princípios. E eu não sei, se todos aqui vão lembrar, e eu creio que também muitos não estavam lá naquele dia. Por isso, antes de nós irmos direto ao texto do segundo mandamento, eu gostaria de lembrar o contexto e uma premissa importante que nós adotamos naquele dia que eu tive a oportunidade aqui de expor o primeiro mandamento. A primeira informação importante em relação ao contexto dos 10 mandamentos é que eles estão contidos em 2 livros da Escritura. Nós temos a menção dos 10 mandamentos, primeiramente em Êxodo 20, e depois nós temos a menção em Deuteronômio 5. Na primeira menção, em Êxodo 20, nós temos o cenário da entrega da lei. O povo tinha acabado de ser salvo por meio de Moisés, e Deus estava entregando a lei ao povo. Já em Deuteronômio 5, nós temos o cenário do povo que tinha sobrevivido aos 40 anos de escravidão. E nós usamos na primeira pregação o cenário de Deuteronômio. Mas hoje, para nossa compreensão melhor do segundo mandamento, nós vamos considerar o cenário de Êxodo capítulo 20. Por isso eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Êxodo 20, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 4 a 6. Êxodo 20, capítulo 20, versículos 4 a 6. E assim diz a palavra do Senhor: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Gostaria de novamente buscar ao Senhor em oração para que Ele esteja me usando e falando ao coração de cada um. Senhor, ó Deus, que o Senhor me use agora neste momento, que o Senhor tire de mim todo orgulho, toda vaidade. O Senhor tire de mim também toda timidez, me dê ousadia no pregar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor toque no coração de cada um dos meus irmãos e que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja eficaz para transformar, consolar e edificar a vida de cada um, Senhor. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, todas as vezes que nós lemos os 10 mandamentos, nós temos que nos lembrar de uma premissa importante. Os jovens, eles já devem estar cansados de ouvir eu falar sobre isso. Mas é sempre importante nos lembrarmos que os 10 mandamentos, eles não são só um código moral de um Deus ditador. Eles, na verdade, eles são um contrato de casamento de um Deus amoroso e todo-poderoso para com um povo fraco e rebelde. Nós que anteriormente éramos escravos, totalmente subjugados, nós somos resgatados por esse noivo todo-poderoso. Ele não se importou com o nosso estado, ele não se importou com a nossa situação degradante, mas ele nos amou, apesar de tudo isso, ele nos amou incondicionalmente. E além de nos amar, ele nos ensina como nós devemos amá-lo. Porque muitos hoje proclamam o seu amor por Deus, muitos hoje proclamam que amam a Jesus, mas eles estão muito longe de amá-lo se não conhecem as suas vontades. Aqueles que são casados vão entender isso melhor
do que nunca. Você pode proclamar aqui em alta voz que você ama o seu cônjuge. Você pode dizer no meio da praça, na rua, que você ama o seu cônjuge. Mas se você não conhece as suas vontades e você não cumpre o seu papel no casamento, esse amor, na verdade, ele é falso. Ele é hipócrita e ele é egoísta. Essa premissa a gente viu também na exposição do primeiro mandamento. E a partir dessa analogia do casamento, a gente pode ver que o primeiro mandamento, quando ele nos diz, não terá outros deuses diante de mim, é como se o Senhor, nosso noivo, estivesse nos dizendo, querida, minha noiva minha, eu te resgatei, eu te salvei, e agora você já sabe que não deve ter outro noivo. Eu sou seu único noivo. Já o segundo mandamento, quando nos diz, não farás para ti imagem de escultura, é como o Senhor nos dizendo, noiva minha, você já sabe que não pode ter outro noivo, mas você também não deve andar com foto de outro na carteira, muito menos me comparar com nenhum de seus ex-namorados. Novamente, aqueles que são casados, essa situação fica ainda melhor de ser compreendida. Qual seria a sua reação se você soubesse que o seu cônjuge ele anda com a foto de outra pessoa na carteira? Ou que toda vez que ele vai te comparar, que ele vai descrever você para alguém, ele te compara com algum dos seus ex-namorados? Se a sua honra, talvez, ela seja ofendida apenas em pensar nessa situação, pense o quão ofensivo é ao Senhor, o Deus poderoso, o Deus do universo, aquele que nós cantamos que é o Criador de todas as coisas aqui hoje, quando nós o resumimos a um pedaço de pedra, gesso e pau, ou nós o descrevemos e o adoramos como algo que ele não é. Nós devemos saber que por mais que os 10 mandamentos eles tenham sido dados com ordens negativas, todos eles possuem um valor positivo sendo protegido. O valor positivo protegido pelo primeiro mandamento é a singularidade de Deus. O que é isso? É dizer que ele é o único Deus e não existe nenhum outro. Já o segundo mandamento, ele protege a incomparabilidade e a incompreensibilidade do ser de Deus, além de proteger a forma correta como nós devemos adorar a esse Deus. Isso significa nos dizer que o nosso Deus ele é incomparável e ele é impossível de ser reduzido a conceitos humanos e adorado através de imagens e de qualquer outra forma que viole o modo de adoração que ele nos prescreveu. Por isso que vai se tornar importante agora para nós o contexto de Êxodo 20, porque quando nós nos lembramos que após Deus, ele mesmo escrever os 10 mandamentos com o seu dedo, o povo ele se rende à idolatria, construindo um bezerro de ouro. Então vamos nos voltar primeiramente ao capítulo 19, para que vocês tenham a compreensão melhor do cenário. Então, Êxodo 19, versículos 16 a 20. E assim está escrito. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Então, meus irmãos, o Senhor tinha acabado de salvar aquele povo do Egito, operando milagres e maravilhas grandiosas, como, por exemplo, as 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho. E esse povo, ele tinha acabado de aceitar a aliança desse Deus, ele tinha se disposto a aceitar a aliança do Senhor. E eles estavam contemplando, aqui é descrito que eles estavam contemplando com seus olhos todos aqueles feitos. Meus irmãos, eles não precisavam nem mesmo de fé, porque eles estavam, tudo aquilo estava acontecendo diante deles. Mesmo assim, quando a gente se volta para o capítulo 32, nós vemos a descrição da construção do bezerro de ouro e o completo descumprimento do segundo mandamento. Então, nos voltemos a Êxodo 32, versículos 1 a 5. E assim está escrito. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito,
Não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as da sua mão, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam construindo para si um novo Deus? Eles estavam querendo adorar um novo Deus? Ou eles estavam querendo adorar ao Senhor da forma que eles queriam? Porque eles estavam enxergando, eles estavam vendo a clara manifestação de Deus. Eles viram ao Senhor no monte. Eles acabaram de ouvir a sua voz. E o último versículo que nós lemos nos deixa claro que eles queriam adorar ao Deus do monte, porque todas as vezes que nossas Bíblias está escrito Senhor em caixa alta, foi uma opção dos tradutores em substituir o nome pessoal de Deus, que muitas vezes nos é conhecido como Jeová, Yahvé ou Yahweh. Então eles estavam claramente dedicando aquela festa e a construção daquele bezerro a uma representação do Senhor. E eles queriam utilizar então do ídolo como uma forma de se achegar ao Deus verdadeiro, já que eles estavam considerando que o intermediário por quem Deus falava, que era Moisés, havia padecido. Então isso nos afirma a importância de termos em mente que qualquer representação do Senhor por meio de ídolos, ou formas de buscarmos intermediários que nos conduzem ao Senhor por meio dessas representações, são um completo descumprimento do segundo mandamento. Nesse ponto, meus irmãos, eu peço de todos a compreensão, porque tudo que eu falarei a seguir, de forma alguma, vai ser de maneira ofensiva, porque eu vou tratar de um assunto sensível, mas que o Senhor colocou no meu coração quando eu comecei a estudar para a preparação desse sermão. E eu vou expor aqui alguns erros da Igreja Católica Romana, que são ofensas diretas ao valor protegido por esse mandamento. Eu sei que muitos aqui possuem familiares, possuem amigos que fazem parte dessa seita, e eu mesmo sou um deles. Eu tenho familiares, tenho parentes que fazem parte dessa seita. Então, de forma nenhuma, minha intenção é ofender ou incentivar um ódio aos católicos, mas nesse tempo em que nós estamos vivendo agora de festa julina, em que tantos evangélicos se aproximam do romanismo em nome de abraçar a cultura, nós devemos nos lembrar que eles adoram um Deus diferente do verdadeiro revelado nas Escrituras, e que eles devem ser alvo, na verdade, das nossas orações, para que eles se arrependam e deixem de lado os ídolos vãos. Então, por conta do tempo, nós vamos nos ater apenas dois conceitos cridos por eles, que eu creio serem os principais para os tempos que nós vivemos, e que por muitos protestantes foram esquecidos, quando a gente vê um incentivo ao ecumenismo, que quer dizer que é o ato, né, de abraçar os professantes do catolicismo ou de outras religiões como irmãos na fé. Então, o primeiro conceito que nós vamos ver se refere ao culto dos santos, e o segundo ao culto de Maria. Para compreendermos ambos, é necessário ser dito que nós não temos nenhum problema com o nome, denominação, Igreja Católica e Apostólica, já que nós também somos uma Igreja Católica e Apostólica. Católico significa universal, e apostólico quer dizer que nós estamos fundamentados sobre a doutrina dos apóstolos. O nosso problema, na verdade, se dá com a denominação romana, porque a inserção do termo romana só se deu após a suposta conversão do imperador chamado Constantino. Antes, a igreja cristã ela sofria momentos de perseguição, só que após esse imperador Constantino ele abraçar a religião, o cristianismo, e tornar o cristianismo a religião estatal, muitos começaram a fazer parte do meio da igreja, com o intuito de agradar o imperador. Entretanto, aquelas pessoas que agora faziam parte da igreja, elas não se contentaram com a simplicidade do cristianismo, a simplicidade do evangelho. E elas então começaram a introduzir alguns aspectos de suas religiões no cristianismo. Um dos aspectos das religiões romanas era a crença em divindades para causas específicas. Existia o Deus da cura, o Deus do remédio, o Deus do casamento, o Deus da prosperidade, o Deus da guerra, e entre tantos outros. E a forma que eles arranjaram de substituir esses deuses foi a adoração e as petições aos santos. Aqui também é importante nós destacarmos que desde os primórdios da igreja,
a construção de estátuas e gravuras foi utilizado como forma de ensino. Porque, como o povo, em sua maioria, era iletrado, os líderes da igreja eles acharam conveniente fazer aquelas construções de estátuas e gravuras para ensinar o povo, a partir dos personagens e das histórias bíblicas. Porém, devido à perversidade do coração humano, rapidamente aquelas obras de arte passaram a ser adoradas. E as pessoas começaram a fazer para elas petições, e isso acontece até o dia de hoje. Meus irmãos, existe um nome para essa prática: blasfêmia. Nós não podemos normalizar e não ter nenhuma ferida em nosso coração quando nós vemos as pessoas se voltando desenfreadamente à adoração de ídolos, porque nós sabemos que esse ato, ele se abeira à loucura. Mas eu não quero ficar só nas minhas palavras, vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Isaías. O livro do profeta Isaías, capítulo 44, dos versículos 9 a 20. Assim está escrito na palavra de Deus: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam ao homem envergonhados. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo, a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com um lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento. Contemplo a luz. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma grande ironia que Deus, através de Isaías, nos apresenta de como não faz sentido nós nos prostrarmos diante de objetos e fazer para eles petições. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Mas talvez o que mais nos impressiona diante desse fato é que muitas vezes nós ouvimos relatos de pessoas que dizem que fizeram suas petições, elas relatam que fizeram suas petições, seus pedidos a esses ídolos, elas relatam curas de milagres, curas, casamentos, e elas atribuem a esses ídolos tudo isso. Então, como que nós não acreditamos nessa tradição quando nós estamos diante dos resultados? A palavra também nos dá as respostas sobre isso. Vamos agora ao texto de Ezequiel, capítulo 14, nos versos de 1 a 5. Ezequiel, capítulo 14, versos de 1 a 5, em que está escrito: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei eles que me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor,
vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O texto, meus irmãos, deixa claro que as pessoas já haviam levantado os ídolos no seu coração, e por isso mesmo o Senhor os entregaria a mais idolatria. O castigo de Deus para os idólatras é mais idolatria. E por isso que eles recebem a resposta às suas orações. Meus irmãos, nós não devemos ser inocentes e não acreditar quando eles nos descrevem esses milagres e todas as coisas que eles recebem das suas petições. Porque, na verdade, esses milagres acontecem para condená-los. E por meio da ação de demônios que eles acontecem. E esses demônios são levantados pelo próprio Senhor. Vamos ver isso novamente, mais do que eu falar, o que o profeta Oséias nos diz no capítulo 4, verso 12. Oséias 4, versículo 12. Assim está escrito: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram a Deus. Agora nos voltemos para o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 a 20. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20. E assim está escrito na palavra de Deus: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos tornei associados aos demônios. O ensinamento é claro, meus irmãos. Não é um simples erro ou um ato que não traz nenhum mal. Mas a adoração aos santos é um castigo sobre aqueles que abraçam essa prática. E também é uma aproximação com os demônios, que na verdade são o centro dessa adoração. Só que além de adorar aos santos, a maior adoração prestada pelos católicos é a Maria, ao ponto deles declararem até mesmo corredentora com Cristo. Vamos ver melhor esse erro mais para frente, mas antes é importante para nós, sabemos que tudo isso se inicia quando nos é falado sobre a Imaculada Conceição de Maria. Muitos protestantes e até mesmo católicos não sabem o que significa isso. Pensam que a Imaculada Conceição de Maria tem a ver com o nascimento virginal de Jesus, mas não. A Imaculada Conceição de Maria, na verdade, é a crença que eles têm de que Maria nasceu livre do pecado original. Porque eles partem de uma premissa interessante. Eles dizem assim: se Maria é mãe de Jesus, Jesus é Deus, e ele não tem pecado, então Maria também deveria ser sem pecado. Mas só que essa premissa não faz nenhum sentido lógico, meus irmãos, porque se Maria nasceu sem pecado, então os pais de Maria deveriam nascer sem pecado também. Então nós teríamos uma grande quantidade de pessoas até Adão sem pecado, uma linhagem de pessoas imaculadas até Adão. E em segundo lugar, e mais importante, eles se esquecem que Jesus encarnado, ele possui duas naturezas. Jesus é homem e Deus. Jesus, enquanto homem, ele não tinha pai, e enquanto Deus, ele não tem mãe. Quando é dito que Maria é mãe de Jesus, nós temos que ler da parte humana de Cristo. E se Maria fosse alguém sem pecado, por que ela mesma, em seu cântico, reconhece a necessidade de um Salvador? E porque o próprio Jesus repreende ela mais de uma vez, sendo que em seu coração ela não estava pecando em suas atitudes. Mas, além disso, é crido por eles que Maria, ao morrer, ela ressuscitou. E assim como Cristo, ela foi assunto aos céus. E agora eles consideram-na corredentora com Cristo, a ponto de dizer tudo por Maria, tudo por Cristo e nada sem Maria. Novamente, meus irmãos, o nome disso é blasfêmia. Isso nos apresenta o descumprimento do segundo mandamento. Se vocês estão atentos, vocês vão se perguntar, mas de onde saíram tantos erros? A Bíblia, de alguma forma, dá alguma base para eles crerem dessa maneira?
E a resposta a essa pergunta é que todos esses erros saíram das suas tradições, e a Bíblia não sustenta qualquer um desses dogmas. Um dia, uma jovem aqui da igreja me perguntou: como é que eu posso reconhecer uma seita? E a primeira coisa que eu respondi para ela é que, se existe algo que acrescenta ou tira do ensinamento bíblico, então nós podemos ter certeza que aquilo é uma seita. Mas para que fique claro para a gente como isso é um completo descumprimento do segundo mandamento, vamos ao que a palavra nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Em que está escrito: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Existe apenas um Deus, meus irmãos, é apenas um mediador entre Deus e os homens, que é o nosso Senhor Jesus. E como eu disse antes de iniciar essa fala, meu intuito não é ofender ou criar um ódio aos católicos, mas que nós devemos saber que eles são o alvo das nossas orações, para que eles se voltem a esse único Deus verdadeiro, e que eles se arrependam e se voltem para esse Deus revelado nas Escrituras. E para nós que dizemos conhecer ao Senhor, nós que dizemos conhecer a Deus, que nós o adoremos da forma certa. Porque nós aqui podemos sair de uma pregação como essa, e nós que estamos dentro de uma igreja bíblica, uma igreja histórica, que tem a Bíblia como centro, achando que nós estamos livres de descumprir o segundo mandamento. Entretanto, nos nossos tempos, nós não somos alimentados apenas pelas nossas pregações nas nossas igrejas locais nos domingos, mas todo o tempo nós estamos imersos por vídeos e informações de falsos pregadores que muitas vezes possuem uma boa estética, possuem uma boa fala, uma boa retórica, possuem um sistema de câmeras, eles falam sentados dos seus banquinhos com uma mensagem que toca no seu coração. Ou mesmo pregadores coach motivacionais que eles sempre conseguem te colocar para cima. Ou talvez até mesmo autodenominadas pastoras que estão prontas para liberar uma palavra poderosa. Todos eles criam a imagem de um Deus falso, de um Deus fraco, submisso aos anseios humanos, e que tentam, na verdade, limpar o nome do Deus verdadeiro e torná-lo na imagem de um Papai Noel carente, incapaz e que atende todos os seus pedidos. Qual que é o nome disso, meus irmãos? Novamente, senão blasfêmia. Todas as vezes que nos é apresentado um Deus diferente daquilo que nos é descrito na Bíblia, e nós o aceitamos como Deus verdadeiro, nós estamos andando com a foto de outro na carteira. E nós estamos comparando o nosso amado com os amantes do passado. Meus irmãos, essa é uma imagem muito forte, mas é o retrato que o Senhor nos traz através do livro do profeta Oséias. Só que diante desse cenário, e pode ficar um questionamento para aqueles que estão aqui, e estão temendo por talvez não estar adorando o Deus verdadeiro. Como que eu faço para não cair no erro de fazer uma imagem, construir uma imagem errada de Deus e não quebrar o segundo mandamento? A resposta, meus irmãos, é simples e objetiva. Olhe para Jesus. A palavra ela vai nos dizer em Hebreus 1, versículos de 1 a 4, a centralidade de Jesus para nós. Vamos até a epístola em Hebreus 1, versos de 1 a 4. E assim está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelentes nomes do que eles. E só para esse conceito ficar enraizado no nosso coração, vejamos o que está escrito também em Colossenses 1, versos de 13 a 20, que está escrito:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão do seu ser. Cristo é o nosso mediador. Cristo é o nosso redentor. Cristo e somente ele nós devemos adorar. Se você foi alcançado pelo Espírito Santo, Jesus, ele é o único alvo dos seus olhos, meus irmãos. Ele é o amado da sua alma. E agora você compreende que só nele você tem toda a sua esperança firmada. E eu vou finalizar, meus irmãos, essa mensagem com o relato da conversão de Spurgeon, um ministro batista, que nos ilustra da melhor forma como o nosso alvo deve ser unicamente olhar para Cristo. E assim se relata a conversão de Spurgeon. Eu às vezes penso que poderia estar em escuridão e desespero até agora se não fosse pela bondade de Deus em enviar uma nevasca num domingo pela manhã, enquanto eu estava indo para um certo lugar de adoração. Quando eu não pude mais, eu desci uma rua secundária e fui para uma pequena igreja metodista primitiva. Naquela igreja devia ter entre 12 e 15 pessoas. Eu tinha ouvido falar dos metodistas primitivos e de como eles cantavam tão alto que dava dor na cabeça das pessoas. Mas isso não importava para mim. Eu queria saber como eu poderia ser salvo. E se eles poderiam me contar isso, eu não ligava o quanto eles faziam minha cabeça doer. O ministro não veio pela manhã, ele estava coberto de neve, eu suponho. Por fim, um homem de aparência muito magra, um sapateiro, alfaiate ou algo do gênero, subiu ao púlpito para pregar. Agora, é certo que pregadores deveriam ser instruídos, mas esse homem era realmente ignorante. Ele era obrigado a se ater ao texto pela simples razão de que ele só tinha um pouco mais para dizer. O texto era: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Isaías 45, 22. Ele nem mesmo pronunciava as palavras corretamente, mas isso não importava. Havia, pensava eu, um vislumbre de esperança para mim naquele texto. O pregador, portanto, começou. Meus queridos amigos, esse é um texto muito simples de fato. Ele diz, olhai. Agora, olhar não leva uma dose de dor. Não é levante o seu pé ou o seu dedo. É só olhai. Bom, um homem não precisa ir à faculdade para aprender a olhar. Você pode ser o maior tolo e ainda assim você pode olhar. Um homem não precisa valer 1000 por ano para ser capaz de olhar. Qualquer um pode olhar. Mesmo uma criança pode. Mas então o texto diz, olhe para mim. Ei, disse ele, muitos de vós estão olhando para si mesmo, mas não adianta olhar aí. Você nunca vai encontrar nenhum conforto em si mesmo. Alguns olham para Deus o Pai. Não olhem para ele a partir de agora. Jesus Cristo diz, olhai para mim. Alguns de vós dizeis, nós devemos esperar pelo trabalho do Espírito. Você não tem nada com isso agora. Olhe para Cristo. O texto diz, olhe para mim. Então o bom homem seguiu seu texto dessa maneira. Olhe para mim, eu estou suando grandes gotas de sangue. Olhe para mim, eu estou pendurado na cruz. Olhe para mim, estou morto e sepultado. Olhe para mim, eu ressuscitei. Olhe para mim, eu ascendi aos céus. Olhe para mim, estou sentado à direita do Pai. Ó pobre pecador, olhe para mim, olhe para mim. Quando ele chegou aproximadamente nessa parte e conseguiu prolongar 10 minutos ou menos até não poder mais, então ouso dizer, ele olhou-me sob a galeria. Com tão poucos presentes, ele sabia que eu era o visitante. Apenas fixando os olhos em mim, como se conhecesse meu coração, ele disse, jovem, você parece extremamente infeliz. Bem, eu parecia, mas não estava acostumado a ter observações feitas do púlpito sobre minha aparência pessoal antes. Entretanto, foi um bom golpe, foi no ponto. Ele continuou, e você vai ser sempre miseravelmente feliz, miserável na vida e na morte, se você não obedecer meu texto, mas se você obedecê-lo agora, nesse momento, você será salvo.
Então ele, levantando as mãos deles, gritava como um metodista primitivo poderia fazer: jovem, olhe para Jesus, olhe, olhe, olhe. Você não tem que fazer nada além de olhar e viver. Eu vi imediatamente o caminho da salvação. Eu não sei mais o que ele disse, eu não notei muito isso, eu estava cheio apenas com um pensamento. Assim como a serpente de bronze foi levantada e as pessoas somente olhavam e eram curadas, assim era comigo. Eu tinha esperado fazer 50 coisas, mas quando eu vi a palavra olhai, que fascinante palavra parecia para mim. Eu olhei até quase não poder mais. Ali então as nuvens se foram, a escuridão tinha desaparecido. Naquele momento eu vi o sol e eu poderia ter levantado naquele instante e cantado com o mais entusiástico deles, do precioso sangue de Cristo e a simples fé que olha somente para Ele. Que alguém tivesse me dito isso antes. Confie em Cristo e você será salvo. Meus irmãos, de tudo que foi dito hoje sobre o segundo mandamento, mais do que a gente se voltar para a ordem negativa, nos voltamos de forma positiva a olhar para Cristo. Olhem para Cristo, adorem unicamente a Cristo, amem unicamente a Cristo, o Cristo descrito nas Escrituras. Meus irmãos, meu desejo aqui essa noite era expor muitos mais pontos e aspectos desse mandamento. E eu sei que eu posso ter deixado muitas coisas de fora, mas eu creio que por hora é para isso que o Senhor me chamou para compartilhar com vocês hoje. E eu quero estar orando para que você que ainda não olhou para Cristo, você que talvez criou uma imagem de um Deus falso na sua mente, você que talvez adore um Deus inventado pelos pregadores coach, por aqueles pregadores motivacionais, você que talvez até esteja se voltando de forma idolátrica para algum objeto ou para um intermediário, que você se arrependa agora e olhe para Cristo. Olhe para Cristo, unicamente para Cristo, confie em Cristo, Ele é o caminho da nossa salvação. Peço que os irmãos se coloquem de pé para esse momento e estejamos buscando ao Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe como eu pedi forças para Ti para pregar nesse dia, pois sei que essa palavra, Deus, pode ter perturbado muitos corações. Muitos podem ter ficado indignados com muitas coisas que foram ditas, mas a Tua palavra é a verdade, Senhor. E nós cremos nessa palavra. Deus, transforma o coração dos meus irmãos. Se qualquer um aqui, ou até eu mesmo, tiver criado uma imagem falsa de Ti, Pai, que nós nos arrependamos e creiamos no único Deus verdadeiro, que é aquele descrito nas Escrituras. Pai, coloque em nós um amor pela Sua palavra, coloque em nós um amor por conhecer a Ti, como o Senhor foi revelado a nós. Senhor, e nos perdoa, Pai. Perdoa quando muitas vezes nós queremos um Deus submisso às nossas vontades. Queremos um Deus que atende todos os nossos pedidos. Queremos um Deus que cabe na palma da nossa mão. Nos perdoa, Pai. Nós sabemos que Tu és soberano, que o Senhor é Criador. E, Deus Santo, obrigado por enviar Teu Filho Jesus. Pai, queremos olhar somente para Cristo, Deus. Queremos olhar somente para Cristo, confiar somente em Cristo. Deus, coloque nossos corações no amado da nossa alma. Ele é o nosso amado, Ele é o nosso noivo, Ele é o nosso Redentor. Sim, Senhor, queremos amar mais a Ti, Deus. Dá-nos um coração sincero, Pai. Dá-nos um coração que se volte unicamente ao Senhor. Tire os nossos olhos das coisas deste mundo, Deus. Pai, perdoa se qualquer um de nós estiver cometendo este pecado contra Ti. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.